Nosso mundo hoje vive uma situação bastante estranha. Nós estamos vivendo conflitos, violências, expressões de desamor, aumento da taxa de suicídio, aumento das taxas de depressão, desajustes familiares, ampliação das ansiedades, conflitos de diversas ordens e de intolerância no ambiente político, no ambiente religioso, na própria estrutura da sociedade. Nós estamos vendo bastante demonstrações de intolerância entre as pessoas. E quando nós olhamos esse cenário de conflito, de violência, de desarmonia, nós temos assim a sensação de que parece que o mundo está virado de ponta cabeça. A sensação que nós temos parece que o controle das coisas foi perdido. E por conta disso nos vem a sensação, meu Deus, eu acho que os espíritos perderam o controle sobre o planeta, porque está tudo muito bagunçado. O que está acontecendo? Como que a gente pode entender um fenômeno desse tipo? Será que Jesus tinha noção de que essas coisas iriam se dar tempos depois da sua partida do planeta? Será que existe da parte do cristianismo alguma sinalização com relação a esse momento que nós estamos vivendo? A resposta é sim. Sim, verdadeiramente sim. O cristianismo possui a visão sobre esse momento conflituado que nós estamos passando. E não somente ele enxerga isso. A própria doutrina espírita também enxerga esse momento, e dentro da literatura espírita, esse momento convulsionado que nós estamos atravessando é chamado de transição planetária. Nós temos, portanto, uma circunstância hoje que nos fala sobre esse momento estranho que estamos atravessando através de Jesus. E mais à frente o Espiritismo vem e diz, sim, é isso mesmo. Eu valido isso que está sendo dito. Mas onde estaria em Jesus as expressões que nos levariam para essa reflexão? Onde nós encontraríamos na fala do Cristo algo que dissesse, não, realmente isso está previsto? É num sermão que ele fez na última semana de vida pública dele. Lembram que ele foi para Jerusalém, chegou montado num burrico, e vai passar a semana em Jerusalém, vai haver uma série de conflitos durante essa semana, na quinta-feira ele vai ser preso, na sexta-feira será crucificado. Então, na quinta noite é a Santa Ceia. Esse discurso do qual estamos falando é um discurso que acontece na quarta-feira. Ele estava em Jerusalém já, e ele se recolhe de Jerusalém, sai e vai para o Monte das Oliveiras, ali no Jardim das Oliveiras, onde ficava próximo do Templo de Jerusalém, mas um pouco mais afastado. Ali no Jardim das Oliveiras, que é um local mais alto, mais elevado, ele está com os discípulos e os discípulos começam a interrogar a ele sobre o futuro das coisas, perguntando para ele como vai ser no futuro, se ele tem alguma informação para nos dar. E a resposta que Jesus oferece é muito surpreendente, porque é uma resposta longa, que atravessa 2 capítulos inteiros do Evangelho de Mateus. Ele não dá uma resposta curtinha, ele vai oferecer aos discípulos uma série de informações sobre o que iria acontecer com a humanidade no futuro. E o que é surpreendente nesse discurso dele? Surpreendente é que esse discurso de Jesus é muito diferente de tudo que ele pregou fora dessa hora. Porque ele tinha uma preocupação muito interpessoal. Jesus falava muito de amor, de como você tem que tratar os outros, que você tem que perdoar, se desprender dos bens terrenos. Eram conselhos comportamentais para que a criatura humana se desembaraçasse da loucura do mundo e alcançasse uma progressão espiritual. Essa, na verdade, é a grande tônica da fala do Cristo, e ela está muitas vezes centrada na ideia do amor ao próximo. O outro é muito frequente na fala de Jesus,
porque ele sempre tem uma preocupação de inserir o perdão, que é eu e o outro, a questão da paciência, da tolerância, do amor, não odiar os inimigos. Então, ele tem uma tendência de ter uma pregação muito interpessoal. É diferente da fala do Buda, que é uma fala intrapessoal, é o homem diante de si mesmo. A fala de Jesus tem muito a tendência de ser o homem diante de outra pessoa. Então, é sempre isso que aparece nos evangelhos. Mas, quando nós chegamos no sermão profético, ocorre uma mudança muito forte no estilo, na linguagem, naquilo que tem para ser oferecido. Dá até assim a sensação, parece que não foi a mesma pessoa que escreveu, devido às imagens criadas, o estilo da narrativa é bem distinto. Mas o sermão tem sentido de ser dele, porque é a indicação de que desde o momento do surgimento do cristianismo, já se tinha a notícia de que no futuro nós teríamos transformações muito profundas a acontecer no planeta. Esse fenômeno que nós estamos falando, ele é contido basicamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. São 6 partes que compõem o sermão profético. Ele está em 2 capítulos, 24 e 25, mas se você pegar os blocos de conteúdo dele, o Cristo vai falar de 6. Eu poderia dizer que são 7, mas eu vou dizer que são 6, depois eu explico por quê. É dentro desse discurso que ele vai falar muitas das coisas que a gente ouve as pessoas falarem sobre o fim do mundo, sobre o progresso da humanidade, o que vai acontecer. É aí. Capítulo 24 e 25 de Mateus. E ele começa esse sermão apresentando 7 sinais que vão ser oferecidos à humanidade para saber que esse tempo já começou. 7. Vamos verificar se nós já temos os 7 sinais ou não. Primeiro sinal, o surgimento na Terra de falsos cristos, que, do dizer do Espiritismo, não seria, na verdade, outro sentido senão pessoas que iriam apresentar ideologias novas, errôneas, para que as pessoas ingressassem por elas e se perdessem. A grande pergunta é: nós encontramos ideologias estranhas hoje na face do planeta? É possível identificar que as pessoas estejam pregando informações que não são verdadeiras, arrastando as criaturas para o vício, para o erro, para o crime, para o desamor, para a sua autodestruição? Encontramos. Nós encontramos pessoas hoje sugerindo práticas que sejam muito voltadas para o abandono da vida física, outras que acenam como a promiscuidade como sendo uma solução para os nossos dramas, outros que sugerem as expressões de violência como forma de nós mostrarmos que somos livres. Então nós temos várias sinalizações de perturbação. Nós temos perturbação na área da sexualidade, na área da vida do homem em sociedade, quantas perturbações, intolerâncias em diversas áreas, social, racial, política, religiosa, muitos conflitos. Essas ideologias que não existiam e que hoje estão tão frequentes no nosso mundo são um indicativo de que o primeiro dos sinais dos tempos está presente entre nós. O segundo sinal que Jesus dizia do final dos tempos é a presença de guerras e rumores de guerras. E o Espiritismo nos fala que essas guerras e rumores de guerras não são guerras físicas, são guerras ideológicas pela violência em que as pessoas se tratam nas redes sociais. São as estranhezas dos nossos tempos, em que nós temos tanta violência dentro de nós que nos assusta o nível de agressividade com o qual as pessoas hoje lidam umas com as outras. As expressões de desamor que nós encontramos hoje na nossa sociedade são um sinal indelével de que nós estamos passando por um grave problema de perturbação.
As guerras não são no campo de batalha soldados atirando. As guerras são pessoas contra pessoas. Nós temos hoje bilhões de soldados atirando uns contra os outros nas redes sociais, se ofendendo, se agredindo, se desejando o mal, quando nós deveríamos estar no século XXI, voltados especificamente para o bem, para a fraternidade. Então, este segundo sinal, que seriam as guerras e rumores de guerras, são bastante visíveis hoje na nossa sociedade. Terceiro dos sinais é a perseguição aos cristãos. Dizia Jesus no seu sermão que quando viesse esse período, todos aqueles que defendessem o amor, a paz, a concórdia, a vida, seriam perseguidos pela humanidade que não aceitaria os conceitos apresentados pelos homens. Numa condição de profundo dissabor, nós percebemos hoje a perseguição que todos aqueles que defendem a vida hoje estão ameaçados. Aqueles que se posicionam considerando que o aborto não é uma posição razoável para a sociedade e que buscam a defesa da vida, são considerados como opositores ao progresso. E aqueles outros que são defensores da vida e que se opõem à pena de morte, são considerados também como se fossem agressores. E isso faz com que a nossa sociedade fique toda fragmentada e nós esqueçamos que o direito mais fundamental da criatura humana, conforme a questão 880 de O Livro dos Espíritos, é o direito à vida e, portanto, ninguém pode fazer nada que possa atentar contra a vida do seu semelhante. Nós vamos perceber, portanto, que além do primeiro sinal, que é essas ideologias perniciosas, e do segundo sinal, que são as guerras ideológicas, o terceiro sinal, que é a perseguição aos cristãos, também está expresso na nossa sociedade, porque nós observamos uma série de pessoas sendo perseguidas, sendo expostas nas redes sociais, em função dessa perseguição a todos os que defendem a ideia do bem. E aí temos um quarto sinal. O quarto sinal diz o seguinte, diz ele, nós vamos verificar, por conta desses conflitos, muitos ódios no planeta, muitas traições. As pessoas vão se trair umas às outras. E que mais que nós temos visto hoje, senão pessoas rompendo com pessoas, agredindo pessoas, pessoas que até ontem estavam juntas, hoje estão em lados opostos, se agredindo, se ofendendo, se expondo pessoas, desconstruindo biografias, atacando pessoas. Nós estamos vivendo um período em que as redes sociais tem se tornado um espaço terrível para o destilar do ódio, do desamor, da agressividade e da violência. Esse quarto sinal, portanto, dos ódios e das traições está bastante patente na nossa sociedade de hoje, com até um nome novo que foi criado, não é? Os haters, aqueles que odeiam, vivam nas redes sociais o tempo todo, publicando sempre coisas contra pessoas. Os corações extremamente amargos, cheios de ódio, não publicam nada de positivo, só atacando, agredindo. E não se percebem que estão sendo vítimas de processos de perturbação, de entidades que se aproximam, favorecendo o processo de enlouquecimento dessas criaturas que se vinculam a certas entidades espirituais, que fazem deles marionetes, e ao invés de estarem nas redes sociais contribuindo para o progresso da humanidade, oferecendo a mensagem positiva, estão destruindo suas vidas apenas publicando notícias de ódio. O triste é quando nós notamos que companheiros que são espíritas estão envolvidos nesse mesmo tipo de situação. Companheiros que são espíritas nas redes sociais, escrevendo sobre o ódio, escrevendo contra pessoas, atacando reputação de indivíduos, quando nós deveríamos ser os arautos da paz e da harmonia, como aqueles que são os portadores da mensagem consoladora, mas infelizmente
nós estamos como que perdendo a nossa essência, nos entregando a um processo de perturbação que muitas vezes nós não nos damos conta, mas está sugando as nossas forças, está impedindo que nós participemos da sociedade, dando um contributo para que ela melhore, e estamos gastando as nossas horas com publicações de mensagens que em nada constroem e que apenas afastam as criaturas do propósito superior da vida. Além deste ponto, que é o nosso ponto número 4, o ponto número 5 que nós temos é conhecido de todos nós. Todos que somos espíritas sabemos que o ponto é, lá no primeiro, falsos cristos, o quinto, os falsos profetas. O que seriam os falsos profetas? Os falsos profetas, eles não geram ideologias novas. Os falsos profetas divulgam ideologias novas. Mas se eles são falsos, eles estão a serviço de quem? Os falsos cristos estão a serviço dos falsos profetas. Eles são os divulgadores das mensagens de desamor. São aqueles que são colocados hoje nas nossas redes sociais como influenciadores digitais. Aquelas criaturas que têm uma quantidade imensa de seguidores e que eles apontam para um rumo e os seguidores vão todos atrás. Então, eles são os arautos das notícias de desamor. Se nós estamos hoje nas redes sociais e temos uma série de seguidores, cuidado com aquilo que publicamos, com as imagens que construímos na mente das outras criaturas, porque a partir da forma como nós lidamos com a massa, nós passamos a ser parcialmente responsáveis por aquilo que aqueles que nos seguem fazem. Nosso papel deve ser o de oferecer a todos que estão em nosso derredor a essência da mensagem consoladora da qual somos portadores. Não é lógico que nós façamos das nossas vidas um hino para deflagrar campanhas contra pessoas, contra indivíduos. Não faz o menor sentido. Os falsos profetas somos todos nós que espalhamos as notícias do desamor, que acenamos com as propostas do enlouquecimento das criaturas. Então, nos nossos dias de hoje, além do primeiro sinal, que é a presença dos falsos cristos, além do segundo sinal, que é o processo das guerras ideológicas, além do nosso terceiro sinal, que é a perseguição aos cristãos, o quarto sinal, o ódio, o desamor, as traições, nós temos o quinto sinal também presente. O quinto sinal é a presença dos falsos profetas. E o sexto desses sinais? O sexto sinal. O sexto sinal diz para nós, Jesus falando, que no final dos tempos, por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Já viram alguém dizer que não adianta mais lutar pelo bem porque o mal venceu? Pessoas que estão entregando os pontos e não estão mais desejosas de construir algo de positivo, com a crença de que o mal se estabeleceu de vez sobre o mundo e que, portanto, nós não temos mais condição de reverter essa curva? Todos nós que estamos cansados de fazer o bem, que estamos exaustos de praticar aquilo que nós conhecemos, que estamos desistindo das lides do bem, e eu não estou me referindo às lides espíritas, mas o bem no sentido mais abrangente possível, os que estão abandonando seus postos no seu trabalho em prol de um bem maior, os que não estão mais querendo participar das atividades que constroem uma sociedade mais harmônica. Todos nós que estamos cansados de fazer o bem, exaustos porque não encontramos o resultado dos nossos esforços, podemos ser incluídos nessa parte da história em que Jesus diz que, no final dos tempos, por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Que o nosso amor não esfrie, que a perturbação que nos cerca não nos roube a lucidez, para que a gente continue firme no propósito que nós temos, na direção de fazer tudo o que a gente puder para que a gente consiga aproveitar as lições que o Espiritismo nos oferece. E o sétimo dos sinais? O último dos sinais, será que nós já temos?
O último dos sinais, porque assim, são 7. Desses 7, 6 já estão presentes. Só falta o último. O interessante é que nesse texto todo, o Cristo diz assim: e haverá falsos cristos, mas ainda não será o fim. Haverá rumores, guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Vão haver os falsos profetas, mas ainda não será o fim. Tudo que ele diz não será o fim. Quando ele chega na última das frases, ele diz assim: e aí virá o último sinal. Aí ele dá o último sinal e diz: aí virá o fim. Então encerra a transição planetária, encerra esse período com o cumprimento do último dos sinais. Vamos ver se ele já está presente ou não. Se esse último sinal já tiver concluído, então acabou a transição planetária, nós já estamos no mundo de regeneração. Se esse último sinal ainda não estiver, nós estamos por esse fio pendurado para concretizar a transição planetária. Todos os sinais que eu dei são todos negativos. 6, falsos cristos é ruim, guerras e rumores de guerras é ruim. Depois, o problema da perseguição aos cristãos, ruim também. Depois, a questão da traição e dos ódios, ruim. O 5º, que são os falsos profetas, também ruim. O amor de muitos vai se esfriar, ou seja, só notícia ruim. A última é boa. Temos que saber se a última notícia vai se concretizar. Se a última notícia se concretizar, é porque a transição já está no fim. Diz o Cristo assim, como sendo o último dos sinais. Diz ele: e o evangelho será pregado em toda parte do mundo, e então virá o fim. O evangelho será pregado em toda parte do mundo. Será que está sendo pregado em toda parte do mundo? Alguém certamente vai me dizer: com as lives agora acabou, né? Porque qual é o lugar do planeta que as lives não chegam? Elas chegam em todo lugar do mundo, então nós conseguimos fechar também o 7º sinal. Talvez. Ainda existem lugares onde a internet não chega. Ainda existem lugares onde a internet, ainda que chegue, não é permitida. Então a mensagem, na sua essência, não está chegando nas pessoas. Nós ainda não conseguimos pregar o evangelho em toda parte do planeta. E quando é que nós vamos pregar? Nós vamos pregar na nossa próxima encarnação. Porque a perspectiva para nós que somos espíritas não é ficarmos todos juntos milênios afora. Está todo mundo junto aqui no Brasil, fazendo um concentrado de espiritismo. Quando desencarnarmos, seremos espalhados pela face do globo, como sementes a serem colocadas na terra em toda a face do planeta. Nós seremos semeados no planeta. Essa ideia de que os espíritas irão migrar da terra, coitadinho de mim, quando vier a transição planetária, eu vou embora. Não vai. Pode ficar tranquilo que você não vai. Não faz sentido pegar uma pessoa em que se fez tanto investimento e mandar para outro planeta. Não faz sentido. O que é mais lógico de acontecer conosco? Na próxima existência, chamar todo mundo e dizer: agora, gente, a encarnação anterior foi só para treinamento, foi só para absorver a ideia. O serviço começa agora. E então, eles oferecerem para todos nós a possibilidade do conhecimento espiritual ser divulgado sobre toda a face do planeta. Nós iremos, a partir da próxima existência, renascer em diversas partes do mundo, em diversas religiões, em diversos espaços de conhecimento, não necessariamente religioso. Vamos estar espalhados entre os muçulmanos, entre os católicos, ateus, cristãos, não cristãos, hindus, todas as partes da Terra. Todos os países do mundo receberão contingentes de pessoas desejosas de promover a transformação. Essa ideia de que vai vir uma quantidade imensa de espírito superior para mudar a Terra não é tão verdadeira.
Eles virão? Sim, mas eles não virão aos bilhões. Eles podem vir às centenas, mas aos milhões seremos nós, os lidadores da Terra, porque somos nós que temos que construir um planeta melhor. Se a Terra se inundar de uma série de espíritos superiores, eles farão o trabalho e nós continuaremos sem crescer. Então eles virão para apontar os rumos, para serem as grandes lideranças espirituais. Mas quem vai de fato lidar com a causa, quem vai carregar o piano, somos nós. Essa ideia de ficar confortavelmente num país como o Brasil, com todas as regalias de uma religião que pode ser pregada sem dificuldades, num ambiente fácil, aonde prospera a causa espírita, não será para sempre. Nós estamos convocados para nascer em outros lugares por aí. Alguns irão para a Europa, outros para a África, Oceania, Ásia, para diversos lugares do mundo, para o Brasil também, para dentro do espiritismo e fora. Alguns irão para propagar o espiritismo fora, mas outros renascerão em outras religiões para promover o processo de aproximação de todas elas em prol de um objetivo comum. Esse, portanto, é o último dos sinais que está faltando para que se complete a transição planetária. Segue-se a esse primeiro ponto outros 5 pontos que constituem o sermão profético. Depois dele falar dos sinais, ele vai voltar comentando que haverá uma grande tribulação sobre o mundo, grande desespero, tumulto, que as pessoas sentirão medo do que vai acontecer. Ele diz: se você estiver no telhado, não volte para buscar as suas coisas. Se você estiver do lado de fora, não venha buscar o que está dentro. Porque o processo de tribulação que o mundo irá passar será muito grande e haverá muito desespero e muitas mentiras nesse período. Não estaríamos nós passando por essa grande tribulação, não? Não estaríamos vivendo um período de desespero em função das taxas de suicídio, os problemas de violência urbana, os conflitos referente às ideologias que estão tomando conta da nossa sociedade e fragmentando os homens uns contra os outros? Não seria esse processo de desesperos e mentiras, as fake news tão abundantes hoje no nosso mundo? Essa segunda parte, portanto, do sermão, que fala da grande tribulação, talvez seja esse momento que nós estamos passando, de tanta dificuldade, de tantas coisas equivocadas que nós estamos assistindo no nosso mundo, sem entender o motivo pelo qual tudo isso está se dando. Tudo isso ocorre pela reencarnação maciça de uma série de entidades perturbadas, que estão tendo a última oportunidade de mudança e também nos testam para saber se somos verdadeiramente bons. Na terceira dessas partes deste sermão que nós temos para trabalhar, nós vamos ver uma terceira parte que fala sobre a vinda do Messias. Ele vai falar, Jesus, que num dado momento ele vai retornar. Olha só, Jesus vai voltar. Está dito, é ele que diz, o Filho do Homem voltará. E ele dá 3 indicativos desse retorno dele. O primeiro é que as potências estarão abaladas quando isso acontecer. As potências não significam coisas físicas, não são as potências no sentido dos países, são as potências em cima dos valores espirituais que vão estar todos corrompidos. Nós estaremos completamente perdidos quando o Cristo voltar. Mas ele vai voltar? Boa pergunta. Vamos falar primeiro disso antes de dar os detalhes, porque vai que alguém se assuste com essa fala e comece a ter uma leitura equivocada daquilo que o Espiritismo diz. O Cristo vai voltar? Sim, o Cristo vai voltar, mas não como pessoa. Ele volta como ideologia, ele volta como proposta de pensamento. Se ele volta porque ele veio e depois foi embora. E realmente nós passamos um período da nossa história bastante longe da mensagem de Jesus. Mas agora ele está voltando. Nós estamos percebendo, no meio dos escombros da loucura do mundo, da perversidade, da crueldade, da promiscuidade, da violência,
dos ódios e do desamor, por baixo de tudo isso vem surgindo um pensamento novo, de fraternidade legítima, de busca de espiritualidade. Há uma mescla na sociedade hoje de bem e de mal. Quem é atento consegue enxergar as duas verdades como que se misturando, tentando uma nascer da outra. O bem fazendo esforço para brotar desse chão tão difícil que a nossa humanidade possui e observar essas transformações que o nosso mundo está passando é um indicativo desses convulsionamentos que nós estamos experimentando na nossa sociedade. Então, a vinda do Cristo não é em pessoa, não é Jesus pessoa, um homem que vai voltar. É sua ideologia voltando, e nós estamos vendo sua ideologia de volta. Na medicina, na psicologia, na administração, na própria conduta dos homens. Então, a busca de valores espirituais são o grande indicativo do retorno dessa condição que o Cristo veio nos trazer e que, de certa maneira, foi esquecida por nós. É esse que é o sentido do retorno do Cristo, como nós poderíamos esperar. A transição planetária só termina com a chegada de Jesus, ideologia, não é Jesus pessoa. A ideologia dele vai chegar de volta. E os indicativos dessa chegada dessa ideologia são 3. O primeiro, as potências estarão abaladas, já estão. Sinalizadores espirituais sairão de todos os cantos. As trombetas são as mensagens mediúnicas, as obras, as leituras, as visões, as percepções dos médiuns com relação ao período de transição do planeta, a esse final dos tempos, essa efervescência ideológica que nós estamos vivendo. Essa também é uma parte que também já se cumpriu. E o terceiro dos sinais que a gente tem sobre essa chegada da ideologia de volta é que ela não tem data para acontecer, ninguém sabe. E realmente a transição planetária não tem data para terminar. Todo mundo que marca uma data não está sendo correto com aquilo que o Espiritismo diz. O item 268, parágrafo 8º, 267, parágrafo 8º do Livro dos Médiuns, nos fala que ninguém pode prever o futuro. Então, se alguém diz que sabe, está mentindo, porque ninguém sabe quando a transição vai acabar, ou seja, quando Jesus volta. Jesus voltar é o início da regeneração. Quando o texto diz que ninguém sabe quando Jesus volta, é porque ninguém sabe quando vai se dar o início da regeneração. O próximo passo, a próxima etapa do sermão profético, é sobre o recado para aqueles que estão desejosos de fazer o bem. Ele diz, tomem cuidado, vigiem, porque enquanto vocês estiverem no processo da perturbação, tem que ficar atento para não ser indiferente ao bem. Eu não posso ficar indiferente, não está perdido. Deus me livre, essas ideologias todas. Eita, eu não quero isso para mim. Esses movimentos todos que nós estamos fazendo de rejeição da realidade que nos circunda, ou seja, a indiferença com a dor do semelhante, é um indicativo para nós de que nós não estamos marcados para sermos os que estão comprometidos com a causa. Então, o primeiro dos pontos é que nós precisamos estar envolvidos efetivamente com a preocupação com o semelhante. Os que ficarem indiferentes e sem se envolver com o outro, perdem a concessão de permanecer no planeta. Um outro ponto que ele fala que acontecerá nesse período de turbulência é que muitas entidades que não precisarão passar pelas dores que a Terra vai atravessar serão retirados antes para não experimentarem sofrimentos muito profundos e aguardarão do lado de lá até que a Terra melhore para que eles possam se juntar ao planeta. O que seria isso? Espíritos que não precisam passar pelas dores profundas que esse final de ciclo vai oferecer para nós, são desencarnados para ficarem poupados das angústias terrestres, aguardando a transição planetária para que eles voltem a ingressar no mundo em que nós vivemos. Esse é um sinal de que nós estaríamos vivendo efetivamente um olhar atencioso com relação às transformações
que o mundo está passando. Esse é o sinal fundamental que a gente tem. E ele fecha essa parte da vigilância contando uma parábola. A parábola dos dois servos. Um que disse que ia, mas não foi, e o outro que disse que não ia, mas foi. Mostrando que o que importa não é o que se fala, mas o que se diz. Chegando nesse ponto, nós já teríamos passado por alguns sinais. Os 7 sinais seria o primeiro, depois a grande tribulação, que seria o segundo, a vida ou a volta do Filho do Homem, o terceiro, a vigilância seria o quarto. E agora nós iremos ver o quinto desses pontos do sermão. O quinto que pode ser concebido como quinto e sexto. Eu chamei de quinto, mas podem ser tido como 2, e aí ficariam 7. É porque são 2 parábolas. Eu tenho uma parábola que é a parábola das 10 virgens, que é a história de 10 moças que iriam casar. 5 delas foram preocupadas e conseguiram óleo para suas lamparinas e 5 não. Quando o noivo chegou, somente 5 tinham óleo nas suas lanternas, as outras 5 não foram. Essas não foram, as portas não se abriram para elas, elas ficaram do lado de fora. Só quem tinha a lamparina acesa, ou seja, quem acendeu a sua luz, é que pôde permanecer. Essa parábola é sobre o aproveitamento do homem em relação ao tempo. Essa seria a nossa quinta parte, que pode separar da outra, que seria uma outra parábola, para não tratar as 2 parábolas juntas, é uma outra parábola. A outra parábola que o texto traz é a parábola dos talentos. Tão conhecida a parábola dos talentos, do homem que foi viajar, entregou 5 talentos para um, 2 para outro e 2 para o outro. Quando voltou, cobrou os talentos que tinha dobrado e o outro, com medo, enterrou o talento. Essa mensagem está no sermão profético. É de lá de dentro que ela sai. E ela faz alusão a quem? A quem tem medo de fazer o bem. Recebe as condições de fazer o bem, mas tem medo de fazer o bem. E é isso que vai indicar para nós quem serão os que permanecerão no planeta ou não. Os que multiplicam os seus talentos ou os que não multiplicam. E fechando o sermão, encerrando o sermão profético, o Cristo fala que haverá um julgamento no final. Nesse julgamento, ele vai dizer que vai separar os que são bons dos que são maus. Separar é o período da migração planetária, em que uns vão para um canto e outros permanecem na Terra. Ele diz que os que forem bons permanecerão no planeta, que se tornará um lugar bom, e os que forem maus serão retirados da Terra e levados com Satanás e seus anjos, etc, etc, ou seja, vão para instâncias de sofrimento em outro lugar do universo. E coroando o seu discurso, fechando a sua fala, ele diz que os homens, as almas, perguntarão, mas Senhor, tu dizes que nós não te cuidamos, que nós não cuidamos de ti, mas quando foi que nós não te cuidamos? Nós nem te vimos, como tu dizes que a gente não te cuidou? E ele diz, quando fizerdes qualquer coisa a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Quando eu tive nu, você me vestiu. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu estive preso, você me visitou. Mas, Senhor, nunca soubemos que tiveste fome, tiveste sede, que estiveste nu, estiveste preso. E de Jesus, qualquer um de vós que faz qualquer uma dessas coisas aos pequeninos, é a mim que o fazeis. E aí, nessa hora, nós estamos vendo efetivamente um fenômeno no qual o Cristo está colocando a caridade como a chave para a permanência do homem na face do planeta. Esse é o nosso sermão profético. Esse é o nosso conteúdo que o Cristo legou para nós, para as nossas reflexões, e que nós podemos retirar muitas lições se tivermos a oportunidade de termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Querido Senhor das nossas vidas, que a tua bênção infinita esteja derramada sobre o nosso planeta sofrido. Que a infinita misericórdia que tu tens pelas tuas criaturas
alcance o coração dos homens nesse momento. Que nós possamos perceber, Senhor, que o destino da terra depende fundamentalmente de nós, fazendo com que as nossas almas, sintonizadas com o bem maior que nos governa e que controla, de certa maneira, os destinos do planeta, faze com que nós consigamos perceber a mão invisível do teu amor a nos agasalhar das nossas dores. Ajuda-nos, Senhor, de todas as coisas, a conseguirmos ter a lucidez com relação ao momento em que vivemos, reduzindo em nós os sentimentos de desamor e do ódio, que nos tornam cada vez mais uma sociedade enferma e fria. Mas dilata diante das nossas percepções espirituais as necessidades reais que nós possuímos de identificarmos as nossas vidas com o propósito superior. Não deixa, Senhor, de todas as coisas, que nós nos percamos tendo tanta informação nas nossas mãos, que os nossos corações se enrijeçam, ainda mesmo percebendo as mais difíceis condutas das criaturas humanas. Não deixa com que as nossas almas desistam do bem, em um momento em que a humanidade precisa tanto de amor. E te rogamos por fim, Senhor, que tu nos auxilies, que tu envolvas as nossas almas, para que nós sempre tenhamos a força suficiente para superarmos os nossos conflitos mais profundos, apoiados na certeza de que tu reges as nossas vidas, Senhor. Que as bênçãos infinitas da tua misericórdia acompanhem a todos nós em todos os instantes das nossas vidas, oferecendo aos nossos corações serenidade e paz em todos os lugares por onde passarmos. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa as nossas almas e guarda os nossos corações na tua infinita paz.